Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Hoje, em vez de trazer, gente, novidades como para alguns, né, para outros nem tanto, mas enfim, alguns assuntos novos para a gente debater, hoje eu vou levantar uma profunda questão aqui, porque algumas pessoas estão com muita dificuldade, e é absolutamente compreensível, né, de aceitar tudo isso que a gente vem falando no canal, essas novas teorias, né? E principalmente quando a gente não tem nenhuma familiaridade com mecânica ou física quântica, que é a partir dali a gente começa a ter uma compreensão das possibilidades do universo, né? De ver que a coisa não é bem o que parece ser, a gente vai abrindo a nossa mente e enfim, né? Mas tem algumas questões que mesmo com o nosso raciocínio lógico do dia a dia, por mais que ele tenha sido moldado ao longo dos séculos, né, pra gente pensar do jeito que a gente pensa, justamente atendendo aos interesses dos controladores, né? O fato é que eu vou levantar uma questão aqui que quando a gente para pensar nisso, algo muito forte dentro da gente nos leva, ou não, depende de cada um, né? Mas nos leva a pensar realmente com mais seriedade sobre tudo isso, tá? Então agora, antes de nós adentrarmos nesse assunto aqui que vai ser bem interessante, eu quero dar uma boa notícia, creio eu, espero que eu não esteja arrumando sarna para me coçar, mas muitas pessoas pediram, e aí vai um grande abraço a todo mundo ali, né? Aliás, um abraço especial ao Milton Ferreira também, gente, por causa que esse cara sabe muito, ele tem um canal interessante, procurem lá, Milton Ferreira, acho que é o nome do canal dele mesmo, senão peço desculpa, eu cito em outro momento aqui, e bastante informação interessante ali, pessoal, ok? Então vamos lá. Gente, o nosso grupo de WhatsApp, que tantas pessoas pediram, abraço ao Marcelinho também, que foi um dos que sugeriu, né, entre outros. E, gente, então assim, ó, eu demorei um pouco para formar esse grupo por causa que a gente sempre quer fazer uma coisa que seja bacana, que seja vantajosa, que funcione da forma de auxiliar na nossa busca pelo conhecimento, né, pelas verdades que estão soltas por aí afora. E como o canal está me ocupando realmente bastante tempo, eu sabia que eu não ia conseguir também cuidar de mais um grupo do WhatsApp. Então, conversando com a minha excelentíssima e guerreira esposa, que aliás eu preciso fazer um adendo para as pessoas que estão gostando do canal e que estão conseguindo tirar algo de proveitoso deste canal aqui, a gente tem que agradecer muito a Mariana Schumann, minha esposa, que ela é, embora a sua pequena estatura, ela é gigante na atitude e ela me incentiva muito desde o início das pesquisas desse assunto. Ela é responsável, junto com outros integrantes do grupo UFOCAM, também por trazer todos os eventos ufológicos que já aconteceram na região aqui de Canela e Gramado. Deve ter sido já uns 7 ou 8, entre palestras, entre gente de fora que vem e tal. Agora ela conseguiu fechar, né? Eu estava esperando ansiosamente para dar essa notícia, está um pouco longe ainda, mas a gente vai conseguir receber aqui uma palestra do nosso querido Geraldinho Lemos, né? O Geraldo Lemos, e vai ser muito bom. Lembrando que a Mariana e o grupo UFOCAM também já promoveram eventos aqui em Gramado, já trouxeram o Gevaer, já trouxeram o Marco Antônio Petit, já trouxeram pessoas menos famosas no meio, mas também muito importantes em seus conhecimentos e em suas palestras, né, que foi disseminada aqui. Nós temos, a lista é grande, eu sou capaz de esquecer algum, mas enfim, vários eventos aqui que eles trouxeram, gente, de gente muito boa pra cá, tá? Mecânica quântica, né, fizeram eventos com o Yuri Maia, com o Noronha, com o Danilo Noronha e vários outros. Então, gente, muito legal, né? O número do WhatsApp, tá, pessoal? Então depois a gente vai passar de novo, vamos colocar no rodapé aqui do nosso canal aqui, é 54981338388, né? Tá aqui registrado. Nós, conforme as pessoas forem entrando nesse grupo de WhatsApp, né, a minha esposa ela acabou encontrando um outro grupo que ela foi convidada a participar e ela achou uma diretriz, uma norma, né, de conduta para como proceder dentro do canal que ela achou super interessante, eu não vi ainda. Ela vai me mostrar, mas ela disse que seria bem interessante que nós adotássemos essas regras.
Então por que a gente quer regrar isso aí, gente? Então assim, ó, para ser uma coisa que não seja ofensiva para ninguém, para que seja uma coisa que renda frutos positivos no sentido de nós caminharmos juntos. Então esse canal é para nós debatermos os assuntos que são levados aqui, onde as pessoas trazem os seus pontos de vista, concordando ou não com o que está sendo dito, não tem problema nenhum. Aliás, isso é extremamente saudável, porque às vezes da discordância vem junto outros pontos de vista que não eram conhecidos por este humilde apresentador que está absolutamente muito distante de saber tudo no universo. Aliás, a minha condição... Gente, se o Jean Valjean, né, se coloca como uma ameba espiritual a nível de conhecimento, é um pouco deprimente para mim, porque eu estou a anos-luz de distância de conhecimento do meu querido mentor Jean Valjean, que eu também aprendo muitíssimo com ele. Aliás, para falar a verdade, o Jean Valjean foi o grande inspirador para que esse canal acontecesse. Quando eu ouvia ele falando aquelas coisas todas, né, e como a gente aprende, como é bom ter alguém que se dispõe a compartilhar o conhecimento, eu digo, cara, essas novidades que eu tô conhecendo e que eu tô sentindo que são realmente muito engrandecedoras, né, a nível de caráter, a nível de moral, a nível espiritual. Então é até injusto a gente, como eu recebi de graça assistindo os vídeos do Jean Valjean, eu acho que a gente tem a responsabilidade de compartilhar esses ensinamentos também. Ok? Então, dito isso, e a minha distância, de novo ressaltando, de conhecimento para o Jean Valjean é algo absurdo e astronômico. E se ele é uma ameba espiritual, eu vou ter que lutar muito para crescer, para chegar na condição de ameba espiritual que ele se encontra. Mas a gente não desiste, a gente é persistente, a gente é curioso, a curiosidade é uma bênção nessa hora, porque é a que nos move, né, aí adiante. Então, duas regrinhas básicas, gente, que eu quero deixar do nosso WhatsApp aqui, é que política não. Eu não quero discutir política interna de jeito nenhum. PT, PMDB, Bolsonaro, já era. Tá lá ele eleito, agora é só nos resta fiscalizar e pressionar e tentar cobrar ao máximo agora que a gente, descobriu e acordou para como funcionam as mazelas, como funciona o diz que me diz, que o troca-troca, o negócio lá, a gente tem um pouco mais de condição, né? Julgando que essa questão que depende de nós de fazer um mundo melhor, então essa é a nossa parte como cidadão. Mas como geralmente a gente não tem uma certa maturidade para discutir política e acaba entrando naquele campo sempre do ofensivo, do direitista, do esquerdista, então é melhor nem entrar nessa questão. Mas se quisermos discutir exopolítica, aí sim vai ser uma maravilha, né? Ou seja, como é que vai ser a nossa relação com essas outras civilizações que estão aí fora. Então isso realmente interessa, importa, é relevante. Aí sim, gente, vai ser muito legal, né, a gente discutir esse tipo de coisa. Então, se você é capaz de criar uma filosofia, uma linha de pensamento, né, embasada em alguma coisa que você pesquisou, e tu quer trazer isso para nós, para ser debatido e coisa e tal, por mais estapafúrdio que possa parecer o seu ponto de vista, ele vai ser respeitado e vai ser bem aceito, e a gente vai tentar tirar as conclusões em cima dos assuntos aqui abordados, né? A gente não tem a menor necessidade de ofender ou de brigar com qualquer um que discorde do nosso ponto de vista. Então, democraticamente, a gente vai aceitar todo esse tipo de colocação e tal, né? E no máximo ela vai ser ignorada, se for uma coisa que, né, realmente, porque às vezes a gente percebe que as pessoas levantam assuntos que não é com o verdadeiro interesse de acrescentar, e sim de bagunçar e de... né? Pessoas que escrevem com o português errado nos comentários para parecer que é alguém de classe humilde. Gente, caiu na real, pessoal. Às vezes eles forçam tanto nos erros de português que fica evidente que é alguém que tem um conhecimento, que quer se passar por alguém, às vezes até para dizer, olha como esse canal só tem gente ignorante. Então, gente, me poupe nesse tipo de coisa, vocês não enganam mais ninguém, tá? Então, gente, qualquer coisa ofensiva, coisa e tal, vai ser barrado, vai ser bloqueado na cara dura. Então,
Olha, gente, ser ignorado dessa forma realmente é uma das piores coisas que pode acontecer ao meu ponto de vista, né? Então, é porque realmente é cidadão que não tem nada a acrescentar. E se alguém é bloqueado no nosso canal é por considerado um caso perdido, né? Ou pior, um guerreiro do lado negro da força, né? Que tá a fim de atrapalhar os avanços que o pessoal do lado do bem tá fazendo. Então, dito isto, pessoal, e depois vem as regras mais claras sobre como devemos conduzir o nosso WhatsApp, né? Ok, gente, então vamos lá. Ah, e quem vai cuidar desse WhatsApp é a minha esposa, gente, que a gente está distribuindo as atividades, que é muita coisa realmente, entendeu? Então assim, ó, pesquisar com essa monte de fake news e coisa e tal que tem aí, pesquisar, filtrar, tentar trazer para vocês o que é mais congruente, né, ou os pensamentos ou as ideias que foram corroboradas por outras fontes, onde a gente encontra, né, um embasamento, a gente encontra um chão um pouco mais firme para nós ir colocando o nosso pezinho ali, então a gente vai trazendo para cá, né? Então é justamente sobre isso que agora a gente vai entrar numa questão que, cara, né, é para fazer pensar realmente, é para mexer com a nossa massa cinzenta, né, com nossos miolinhos cerebrais. E realmente esse canal não é para quem tem preguiça de pensar. Algumas pessoas dizem, vou voltar pro Chaves, vou voltar pra Globo. Cara, é o melhor que vocês fazem. É o melhor que vocês fazem. Porque gente acostumada a esse tipo de programação não vai ter o hardware suficiente para processar esse tipo de informação que tá rolando aqui. Então, às vezes algumas pessoas dizem, nossa, é muita informação, você é muito louca, é muito desconexo, coisa e tal. Cara, na boa, na verdade, às vezes, como tem um grande número de pessoas que estão corroborando essas informações, trazendo outras mais que somam ao que está sendo dito aqui e conseguem perceber os links que foram feitos, porque também estudaram esses assuntos separadamente e agora começam a ver isso se linkando. Então, se alguém vem dizer, não, porque isso não existe conectividade. Não, peraí. Se tem um número muito grande de pessoas encontrando conectividade nesses links que eu estou dando aqui, é porque eles existem. Entendeu? Então, às vezes, um que o outro vem dizer, não, porque não consegui acompanhar. E às vezes vem colocar a culpa na gente. Gente, talvez a dificuldade de acompanhar é que nem aquele software que é muito pesado e o hardware ele tá meio lentinho ali, ele realmente não consegue processar. Então, gente, nós temos que dar um upgrade no HD. E o que é esse upgrade? Na maioria das vezes, é simplesmente tu abrir a tua mente e ouvir o que está sendo dito de uma análise um pouco mais profunda, sem simplesmente ir descartando, né? Então, ou seja, realmente para quem tem preguiça de pensar ou para quem tem o HD meio lento, não vai conseguir processar isso aqui. E às vezes a lentidão desse HD é imposto pelas próprias pessoas, quando elas assim impõem uma barreira na frente de querer enxergar um pouco o que está um pouco adiante dos nossos olhos, né? Dessa 3D aqui que nos cerca. Então, gente, olha só. Nós temos ufólogos famosos e que eu sou admirador e que eu fiquei absolutamente em estado de êxtase recebendo esse tipo de calibre de pessoas, de ufólogos aqui no meu humilde canalzinho, né, coisa e tal. Mas mesmo assim, né, algumas diferenças de paradigma, o que não levam na desmeritoriedade dessas pessoas, né, ou que não pode ser ignorado o grande avanço e grandes coisas que esses ufólogos aí trouxeram até o ponto que a gente está agora. Só que a gente tem que pegar a bola e correr com ela, entendeu? Não dá para nós querer ficar parado na marca do pênalti ali, entendeu? A gente tem que avançar, o jogo tem que ir adiante. Então, alguns desses ufólogos renomados, né, e que, de novo falo, tem a sua história, né, que deve ser agradecida, deve ser honrada, né? Mas mesmo assim, eles colocam gente como Steven Greer, Corey Goode, o David Wilcock, né, como uns malucos que deveriam ser jogados num hospício e coisa e tal, né? Tudo bem, agora eu quero levantar, entendeu? Uma perspectiva, um paradigma em relação a essa situação aqui, e eu acho que muita gente vai se pensar muito sobre isso. O que esses caras, Steven Greer, Corey Goode, David Wilcock, David Icke também é outro que pode ser colocado nessa lista, né? O que esses caras falam?
e que pode ser considerado uma loucura e que deveriam ser trancados nos hospícios, tá? Então eles falam, gente, e agora nós vamos entrar nessa questão de nós raciocinar muito sobre isso, sobre o que vai ser dito agora, né? Então eles vêm denunciando, vejam bem, denunciando pessoas, olha os nomes que esses caras falam, olha de quem são as pessoas que esses 4 malucos que deveriam estar no hospício em relação à visão de alguns, né? Olha o que eles falam e depois vamos pensar um pouco e analisar as consequências dessas falas. As pessoas que eles envolvem nesse assunto, né? Rainha Elizabeth e toda a família real. Por exemplo, o David Icke, o David Wilcock e o próprio Corey Goode, né? Eles falam nos reptilianos. Eles falam no envolvimento dessas pessoas com satanismo. Olha só. Olha só, com satanismo, gente. Estamos falando de Rainha Elizabeth. Aí alguém será que nem tu acusar o João da esquina ali, coisa e tal, é uma coisa, né? Agora, quando tu levanta esse tipo de acusação de reptiliano, satanismo, e aí, junto com isso, envolve a questão da economia global, da nova ordem mundial, dos grandes banqueiros. Eles estão apontando quem? Estão apontando gente como os Rockefellers, os Rothschilds. Aí vocês vão me dizer que não são pessoas poderosas? E a lista não para por aí. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então a gente vem aqui também com botamos o Steven Greer nessa parada aí também, que também fala dos presidentes, envolve, né? Gente, isso envolve a questão do assassinato do Kennedy, isso envolve a NASA, isso envolve a CIA. Então, eu não estou falando só de personalidades, olha as entidades que os caras estão falando, né? CIA, NASA, Vaticano, né? Todos sendo acusados no mesmo pacote. E aí entra também Karen Hughes, né? Aquela menina Karen Hughes que fez as denúncias. Olha onde isso vai parar, né? Então, o envolvimento do assassinato do Kennedy, né? Os presidenciáveis que são envolvidos nessa história. O Truman, né? Envolve a história do James Forrestal daquela época lá. Envolve o Eisenhower, o presidente Eisenhower, né? Aí depois tem a questão do Jimmy Carter também, naquela questão da base Dulce, né? Denunciada lá pelo Philip Schneider também, né? Que fala da base Dulce lá, daquela guerrinha, aquele confronto que teve entre reptilianos e humanos lá na base de Dulce, né? Mais de 3.000 americanos estavam cativos, estavam presos lá, isso a imprensa não fala, a imprensa aberta, né? Agora, mais recentemente aqui, né? O Ronald Reagan e o famoso briefing de Reagan, que é bastante mencionado por esses caras, né? Aí agora, de um tempo mais recente pra cá, eles batem bastante no Bush, tanto no pai quanto no filho. Eles batem no Bill Clinton, na Hillary Clinton, eles batem no Barack Obama, entendeu? E algumas coisas são faladas no Trump, mas o Trump é colocado aqui como uma antítese, digamos assim, de toda essa outra galera que eu falei aqui, né? Em tese ele estaria combatendo a Cabala Negra, né? Que envolveriam esses presidentes dos Bush pra cá, a Cabala Negra assumindo direto e mandando direto. Só que aonde começou esse negócio aí, pelas informações que nós temos? Começou lá com o Truman. O Truman criou os 12 Majestosos. Os 12 Majestosos começaram a mandar, né? Dali participaram alguns militares, alguns cientistas e coisa e tal, enfim. Né? Até integrantes do Paperclip que tinham vindo da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, porque esse negócio foi ali por 53, mais ou menos, ou seja, meados da primeira década, ou melhor, os primeiros meados da primeira metade da década de 50 lá nos Estados Unidos, né? E tanto é que esses 12 majestosos criados pelo Truman, quando mudou a presidência e sumiu o Eisenhower, eles fizeram várias mudanças para que os presidentes já não tivessem mais acesso nem sequer aos documentos secretos da CIA. Tanto que o Eisenhower teve muito problema quando mudaram para a área 51 lá, né? Foram mudadas muitas coisas que estavam secretas ali
mudaram de lugar, os indícios que eles tinham sobre o acidente de Roswell, engenharia reversa, aquela coisa toda, e o próprio Truman começa a ter muita dificuldade para ter acesso ao que realmente estava acontecendo ali. E para ele poder se inteirar, parece que ele teve que ameaçar de invadir uma base, ou seja, ali nesse documentário que eu já falei para vocês, que esse agora último que é o evento, né? Inclusive agradecimento às pessoas aqui que ajudaram as pessoas a localizar esse documentário, né? Dando os endereços certos ali e tal. Muito obrigado, gente. O Tirso e a DM, né? Que eu achei que era, como eram só as iniciais, eu achei que era um rapaz, porque não aparece a foto, tá com a mão na frente, mas é uma querida amiga que ajuda muito aqui no nosso canal, e também eles, né, nos comentários eles foram lá e disseram: não, pessoal, vocês encontram esse documentário aqui e ali e tal, então ajudam de fato, gratidão, gente, a todos vocês, ok? Então, né, esse documentário que é o evento do David Wilcock e do Corey Goode, né? Então, pessoal, eles falam sobre tudo isso, e ali começaram a vir muitas coisas que me ajudaram a linkar muito dos assuntos separados que eu tinha. Então é muito bom, gente, né? E ali corrobora muitas coisas que foram faladas aqui no meu canal e linkam elas, né? Então, na verdade, esse link nem fui eu que fiz. Eu percebi assistindo esse último evento, né, do Corey Goode e do David Wilcock, como se linkaram vários dos assuntos que eu já tinha pesquisado separadamente aqui. Então, para nós, isso é uma glória, um grande passo adiante, porque a gente começa a realmente ter um entendimento geral dessa miscelânea, por causa que é muita informação vinda de todos os lados, né? Então, gente, agora eu quero falar para vocês. Vejam essas pessoas e entidades, né? Entidades, quando eu digo CIA, NASA, Vaticano, né? ONU e outras coisas que são mencionadas aí por essa galera toda. Então a gente está falando, Rockefeller, Rothschild, nós estamos falando de gente e entidades muito poderosas, mas muito poderosas. Então agora vem a pergunta de $1 milhão, gente. Para aqueles que dizem que é tudo louco, que deviam fechar esses caras num hospício, que nada do que vem deles né, tem crédito algum. Gente, se essas pessoas, pensem comigo, se essas pessoas fossem um bando de mentirosos, e eles estão apontando Rainha Elizabeth, família real, falam sobre os Kennedy, falam sobre todos os presidentes americanos basicamente de lá pra cá, acusam muito deles, principalmente dos Bush pra cá, né? Ali acusam que ali a Cabala Negra começou a comandar direto, sem restrições ali por baixo, né? E evidentemente com a participação desses presidentes aí no processo todo. Se tudo isso fosse uma loucura, fosse uma mentira, gente, esse pessoal não acabaria com esses quatro. Eu tô falando basicamente do Corey Goode, do David Wilcock, do Steven Greer e do David Icke. Eles não seriam esmagados como formiguinhas se não tivesse alguma coisa de realidade? Ou seja, os caras, esses quatro que eu falei, esse timinho aqui que eu falei agora, Corey Goode, David Wilcock, né, o David Icke e o Steven Greer, e eles fazendo acusações, apontando pessoas e entidades com o poder que tem essas pessoas ali. Eles não, se não tivesse nenhum fundo de verdade nisso tudo, eles não seriam esmagados com a maior facilidade por esse grupo de pessoas aí? De novo, gente, de novo, mais um exercíciozinho. Imagina nós aqui tentando mover um processo contra uma Rede Globo e o poderio que os caras têm da vida, né? Uma entidade que nem essa aqui, uma Rede Globo da vida. Agora tu imagina o poder de uma Rede Globo comparado a esses caras todos, Rainha Elizabeth, a própria família real, né? E todos esses ex-presidentes que eu mencionei da Cabala Negra aí, os Trump, os Clinton, tanto o Bill como a Hillary, aí, né, mostrando. Gente, o Papa Francisco, olho negro, lembra a pintinha do olho negro? Vão lá pesquisar, gente. E o símbolo do satanismo, né? Ou seja, os caras mexem com o Vaticano, os caras mexem com as famílias mais poderosas do mundo, Rockefeller, Rothschild e por aí afora. Eles mexem com Rainha Elizabeth, com a rainha
lá, colocam todo esse pessoal nesse mesmo balaio aí, e eles estão aí leve, livre e solto, não tem sequer processo de difamação, injúria. Isso não soa um pouco estranho pra vocês? Não acende uma luzinha vermelha dizendo, meu, tem alguma coisa aí que deve ser observada com mais atenção? Então esses mais céticos que acham que isso tudo, teoria da conspiração, é um bando... Então assim, ó, agora esses que vêm aqui... né, de forma até arrogante e ofensiva, dizer que nós somos um bando de lunáticos só falando besteira, eu quero que vocês me deem uma explicação plausível, um argumento embasado de, né, que tenha uma consistência e que faça nós, os pensadores que não se contentam com qualquer coisinha, né, que nos convençam. Fica aí, cara, desafio pra vocês que dizem que teoria da conspiração é uma bobagem, que tudo isso é uma grande mentira e que é lunático. Me respondam essa dúvida simples. Se não tem nenhum fundo de verdade nisso, como que esses caras ao longo dos anos, nós estamos falando de David Icke, aí que eu conheço o cara há mais de 10 anos falando esse tipo de coisa. Entendeu? E assim, ó, como é que eles estão livre, leve e solto aí, né? Como que as emissoras que divulgam essas coisas, ainda que superficialmente, né? Mas pelo menos alguma coisa do Corey Goode, alguma coisa do David Icke, né? E do próprio Wilcock, vaza nesses canais History, né? E Discovery, NetGeo. Desses três, eu acho que todos acabam tendo o seu nível de tendência, assim, entendeu? De tentar levar o público para algum lado. Desses aí, gente, o NetGeo, quando eu vejo esse programa, tipo o programa Cosmos, ou esses programas de marketing desses filmes, eles estão fazendo, gente, desinformação em cima de desinformação. Então, pra mim, o NetGeo é uma vergonha, Eu assisto justamente pra confrontar as informações que são dadas ali com as informações que a gente tem pesquisado aqui, e a gente vê, gente, que assim, ó... né, eles simplesmente fazem endossar o que a NASA diz como se o que a NASA dissesse fosse verdade. Então é mentira em cima de mentira, aquilo ali é desinformação, gente, tá? E agora, para falar em desinformação, tem uma outra coisa, né, que muitas pessoas que vêm aqui dizem, porque tu vai estudar história, vai estudar não sei o quê. E essas pessoas que falam isso pra gente, geralmente eles vêm do estudo tradicional. Gente, se está vindo à tona, se a grande realidade que está se descortinando é que tudo que nos foi ensinado foi omitido, melhor dizendo, foi omitido e foi, por exemplo, direcionado para nos esconder a verdade, é lógico que nós não podemos se embasar na história tradicional para tentar entender a realidade que está oculta. Me perdoem agora a redundância, né? Mas se essas verdades, né, que estão ocultas tivessem sido, logicamente, mencionadas nos livros tradicionais de história, não seria a história oculta. Me perdoem a redundância, me senti um pouco babaca falando isso agora aqui, né? Mas é uma obviedade, é uma coisa que qualquer criança com um pouquinho mais de discernimento consegue perceber a profundidade desse questionamento que eu levantei agora. Então, gente, só mais uma coisa para reforçar e ficar de novo a pergunta: por que esses caras estão falando livremente, mexendo com essas personalidades e com essas entidades, né, de poder monstruoso aí, né, e não está acontecendo nada com eles? Por que eles não estão sendo processados, calados? Ou seja, só isso aí nos leva a um entendimento de que tem verdades muito poderosas aí, que não estão sendo confrontadas por esses que estão sendo ameaçados, que estão sendo denunciados. E agora, dentro da minha ótica, por que esse pessoal todo poderosíssimo, né? Os caras, estamos falando dos arquimilionários, dos donos do planeta aí. Por que eles não se metem com esses carinhas aí, David Icke, né? Será que eles já têm a noção de que é melhor deixar quieto, porque nesse assunto, quanto mais mexer, mais eles vão se enredar, porque eles não têm justificativa e nem os melhores advogados do mundo, que as fortunas que eles têm enfiado no rabo deles lá, que tem condição de pagar esses advogados, nem esses advogados teriam condição de trazer argumentos plausíveis
que jogaria por terra essas teorias levantadas por Corey Goode, David Wilcock, David Icke, Steven Greer. Entendeu? Então fica aí o pensamento. E agora mais uma coisa, gente. Quando foi feito, para fechar com chave de ouro esse programa de hoje, e aí fica o raciocínio, né, de cada um. Tô só jogando informações, cada um digere como quiser, como a gente sempre faz aqui, né? E tenho certeza que um monte de gente inteligente, pesquisadora, vai devolver diversos comentários aqui, onde eu vou aprender muito mais do que eu costumo ensinar. Esse programa, gente, sem sombra de dúvida, eu muito mais aprendo com nossos inscritos do que eu obtenho muito mais informação do que eu dou. Então, assim, eu sou agraciado por ter um canal com tanta gente inteligente, pesquisadora e tem me ensinado muito. Gratidão a essas pessoas. Gente, quando aconteceu o Paperclip, né, que já falamos muitas vezes exaustivamente no nosso programa, e o James Forrestal, quando o Truman cria os 12 Majestosos, sob o comando do James Forrestal, que logo em seguida ele é assassinado por causa que ele queria contar a verdade ao mundo, ok? Quando James Forrestal vai para a Alemanha e lá ele tem e o pessoal do Paperclip inteira o James Forrestal de um monte de coisa que os nazistas já tinham, né? O que o cara lá do o cientista do Paperclip diz pro James Forrestal? Diz assim, ó, o Forrestal, cada livro, não são palavras minhas. Isso foi o que lá em 53, por ali, esse germânico do Paperclip falou para o Forrestal. Não são palavras minhas. Ele diz assim, ó, e ele falou isso da literatura daquela época. A gente tem que entender que de lá pra cá tem um monte de gente que pesquisou e que fez um monte de literatura trazendo esses assuntos à baila, essas verdades ocultas à baila, como também, nesse período, houve outros lançamentos de livros a título do Zecharia Sitchin, que vieram justamente com o intuito da contra-informação, no desespero dos controladores de manter o grande segredo oculto. Mas não está dando certo, ok? Até porque nada que está no oculto para sempre ali permanecerá. Tudo em algum momento será revelado. Então, voltando ao que este cientista, que eu não sei qual deles, né, porque foram mais de 500, parece que foram divididos entre os Estados Unidos e os russos, mas o James Forrestal, para um lugar lá, enfim, diz para ele, cara, cada livro escrito em cada biblioteca e em cada escola que tu encontra na face da Terra hoje é pura desinformação. De novo, palavras do cientista germânico que foi através do Paperclip para os Estados Unidos e falou para James Forrestal. Isso que eu estou mencionando agora também é relatado neste documentário do David Wilcock com o Corey Goode, que é O Evento, né? Aliás, eles me corrigiram, eles disseram que O Evento é o nome do canal, mas aqui pro Brasil quem fez a tradução, me parece, posso estar enganado, gente, mas é o próprio, ficou com o nome de O Evento mesmo, tá? Mas enfim, tá sendo bastante bombado isso aí, legal, vão lá e pesquisem que eu acho que é muito legal, tá? Então, gente, é isso aí, Fica esse questionamento para vocês. E com isso, né, a gente diz, pô, mas se esses caras, se os grandes bambambam do mundo, né, desse governo oculto aí, opressor, escravagista, tá sendo acusado, tá sendo apontado por esses caras, e ninguém vem para desmenti-los, com o poderio econômico que a gente sabe que esse pessoal tem, não só poderio econômico, poder efetivo mesmo sobre as pessoas, eles mandam matar quem eles querem, né? Mataram o Kennedy, gente, mandaram matar o Kennedy e até agora não conseguiram botar os culpados na cadeia ou apontar os culpados sim, né? Mas fazer eles pagarem, até porque agora muita gente já partiu dessa para melhor, né? Embora o que é revelado neste documentário, O Evento, né, do Corey Goode e do David Wilcock, é que, a exemplo, pelo que eles disseram, provavelmente foi o que aconteceu com o próprio David Rockefeller, que faleceu há pouco tempo atrás, é que eles não... essa história de faleceu, eles só trocaram de corpo, gente.
Eles pegam um corpo mais saudável e continuam a jornada com a consciência que eles tinham adquirido. Então, segundo eles, o que eu sei que é bem difícil para nós acreditar, né? Mas não tanto depois que tu assiste os depoimentos de Corey Goode, do Aaron McCollum, do Finian Duncan, Dave Corso, né? Eles falam das projeções, dos soldados psíquicos, né? Que tem muitos soldados que eles são treinados para simplesmente emitir a sua consciência, ou seja, eles fazem um desdobramento, no mundo espiritual isso é conhecido como desdobramento, onde sua consciência sai do seu corpo físico, adentra um outro corpo de um clone, que é só um corpo com as funcionalidades básicas do corpo, mas sem uma mente, né? E daí essa mente desse soldado entra naquele corpo, vai lá, faz várias dessas atentados, essas manobras, esses lobos solitários que se explodem aqui e ali. Na maioria das vezes, gente, é simplesmente um corpo, é um corpo criado por clonagem, né? E que num determinado momento a consciência desse soldado psíquico treinado invade esse corpo, leva esse corpo como uma mera ferramenta para fazer a atrocidade que ela é designada a fazer, geralmente explodir uma bomba onde mata um monte de gente em volta e coisa e tal, atribuem isso ao terrorismo, ao Islã, a não sei o que, é tudo uma grande papagaiada. Estão lá falando dos fake flags, né, os false flags e tal, ataque de falsa bandeira, muito bem documentado pelo Aaron McCollum. Enfim, gente, e esses outros que eu mencionei agora, o Finian Duncan e outros, né? Então isso é uma possibilidade. Diante dessa possibilidade, o que esses milionários estão fazendo? Eles, através de transplante de órgãos e coisa e tal, mercado negro de órgãos, isso aí eles têm o que eles quiserem para ir levando, digamos assim, né? Eles acham alguém compatível e matam essa pessoa se for preciso, né? Somem com essa pessoa, extraem um órgão dela e tal. E se isso for útil para eles, para continuar a caminhada deles, continuam. Quando não dá mais esse tipo de coisa, eles pegam um outro clone absolutamente saudável, né, com todo o conhecimento de biotecnologia que eles têm, né, ou seja, saúde para eles, eles permanecem o quanto quiserem. Trocam de corpos como a gente troca de roupa e permanecem a sua consciência nefasta, negra, né, continua no intuito de tentar continuar mandando nesse planeta aí. Mas, gente, logo logo isso tudo vai se acabar, entendeu? Eles vão ter que ir viver essa vidinha podre deles num mundinho que corresponda a esse nível energético vibratório deles, e a gente que quer separar dessa merda toda aí, a gente vai acabar indo para um lugar. É a questão, gente, da afinidade, né? Tu escolhe no dial do teu rádio lá, o dial do teu rádio, sei lá como é que se diz o nome, enfim. Tu escolhe a estação a que tu quer ouvir, a que tu vai te afinar. É uma questão de afinidade, né? É uma questão de sintonia, para resumir. Então a gente que quer um mundo bom, um mundo bem, sem essa palhaçada, essa lameira toda, nós vamos ter a nossa sociedade de acordo com a egrégora que nós próprios criamos, né, no tipo de mundo ideal para nós. A gente vai para lá e esse povinho todo que fiquem, sabe, com o sexo, com o luxo, com as drogas e o rock and roll, entendeu? Embora eu seja roqueiro e tem muita coisa boa no rock and roll, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Essa vida materialista, vazia, que é pregada por eles. Então eles que fiquem com os seus, nós que fiquemos com os nossos. Mediante essas sementes para a reflexão, me despeço de todos vocês. Agradeço sinceramente as contribuições intelectuais que estão sendo feitas. Muito bom, me sinto privilegiado de estar aprendendo muito com vocês. Grande beijo, até o próximo vídeo. Ok? Só para lembrar, o WhatsApp, gente, a minha esposa vai estar coordenando o grupo, mas é evidente que muita coisa chegará para mim através dela. A gente vai discutir e eventualmente farei algumas participações ali. Mas estou me limitando mais a pesquisar e trazer os conteúdos, né? E alguém veio aqui dizer que youtuber é coisa de vagabundo. Pessoal, não por nada, mas é uma ignorância monstra de vocês que dizem isso, porque vocês não fazem ideia do trabalho, da demanda e da dedicação
para que esses vídeos cheguem para o pessoal interessado ali, ok? Então a gente faz de coração, faz de carinho. Agora, vim taxar o nosso trabalho de vagabundagem, gente. Cara, tu tem que estar, né, numa cegueira espiritual enorme para não enxergar o que está sendo feito aqui, né? E um desconhecimento monstro também, ignorância mesmo, por não saber o trabalho que dá filmar, pesquisar, editar, montar um texto, entendeu? Buscar as imagens, ok? Então, vagabundo, meu querido, pegou pesado, né? Pegou pesado. Beijos aos queridos do canal.